Então, boa noite a todos. Hoje, 28 de julho de 2023, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que esse estudo ele é organizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná, né? E esse programa, esse estudo, ele é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 19 horas. Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo aí pelo YouTube, ou pelos canais de mídia, que às vezes encontram nossos vídeos, e quiserem participar ao vivo, é só entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, se inscreverem lá, receberá um link, um grupo de WhatsApp, e ela poderá participar ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E entrando lá no nosso canal de YouTube, como que está ali também, YouTube, @CEOS Curitiba, ou pelo nosso próprio site, vocês encontrarão os outros estudos anteriores, bem como também outros estudos da Revista Espírita, que ele é também organizado pela Sociedade Espírita do Senhor e transmitido ao vivo aos sábados, às 14h30, também todos são convidados, aqueles que quiserem assistir, é só entrar lá e já tem um link permanente lá, a pessoa pode acessar e assistir. Bem como vou encontrar também na nossa página, no nosso canal do YouTube, vários outros estudos, a programação das nossas atividades. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. Nós já iniciamos semana passada, falamos bastante sobre esse tema, e hoje o tema que adentra, o primeiro tema aqui é o idiotismo e a loucura. Agora, nós estamos entrando já naquela parte ali que fala quando o espírito está retornando à vida, retornando não, está vindo para o mundo terreno, né? Digamos assim, que muitos podem dizer que o retorno seria quando você volta para o mundo espiritual, que é o nosso local, vamos dizer assim, original e definitivo. Mas, então, nessa passagem pelo mundo terreno, então ele está colocando que de volta ao mundo terreno, porque nós temos várias passagens pelo mundo terreno, então, aqui está descrevendo como ocorre isso, né? Então, vamos lá. Na 371, Kardec pergunta: tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Só lembrando aqui, isso aqui, o Kardec fez essa pergunta em 1857. Então, veja bem, naquela época, então, esse termo de hoje existe várias classificações aí, quando se fala dessas distúrbios emocionais, criaram várias coisas. Naquela época era considerado tudo idiotismo ou loucura, né? Não tinha tantas classificações como hoje, com o advento aí da psicoterapia, e eles foram criando aí várias denominações, né? Mas só para a gente entender do que Kardec está falando, né? Aí o Espírito responde. Ela pergunta: tem algum fundamento para entender-se que a alma dos cretinos e idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem as almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. A 372. E o Kardec é assim, então, quando ele fazia pergunta, ele ia dando prosseguimento ao tema, né, para esclarecer mesmo, né? Então, na 372 ele pergunta de novo. E o objetivo, então, visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos idiotas? Eu acho que são perguntas, assim, que até hoje, muitos de nós, né, que faz essa reflexão. Pô, mas por que, então, Deus deixa essa mesma pessoa, né? Aí os espíritos vão respondendo. Eu acho que hoje nós vamos tendo, assim, e com esse estudo nós vamos tendo, assim, um conhecimento por que as coisas acontecem dessa maneira, né?
Então os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Aí o Kardec faz uma pergunta A sobre a mesma pergunta aí. Não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Olha aí a pergunta, né? Aí os espíritos respondem: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem na muita grande sobre a manifestação das faculdades, mas são eles a origem, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. O músico excelente, com instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, porque não fará que deixe de ser bom músico. Olha que resposta bem interessante, né? Porque às vezes nós pensamos assim, fala, poxa, nós achamos que estamos um corpo que tem um espírito. Não. Às vezes a gente pensa assim, mas, poxa, mas meu espírito. Pô, peraí, meu espírito. Eu sou um espírito que estou utilizando um corpo, né? Então aí você vai entender. É a mesma coisa o cara ser um músico e aí ele tem um violão, ele tem que manifestar a música dele, mas o violão está desafinado, tudo arrumado. Ele não vai conseguir tirar boa música, mas ele não vai deixar de continuar sendo um bom músico. Bem interessante essas respostas para a gente começar a entender essa temática, né? Aí o Kardec faz o comentário dele, como sempre fazia, né? Importa-se, distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando desse estado, a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Olha isso. Né? E até hoje isso funciona, né? É assim mesmo, né? Muitas pessoas, às vezes é contra gosto nosso, quando as pessoas são classificadas que ela não estava, vamos dizer assim, no seu estado mental normal, dentro dos parâmetros corretos, ela não é imputada pelos erros. Né? Então é isso que ele está querendo dizer, né? A 373, aí o Kardec continua. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Sempre lembrando que o espírito não retrógrada, nós como espírito não retrogradamos. Então fica estacionado aqui no mesmo patamar, né? E o Kardec faz um item A aqui. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio? Em precedência existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Então, veja bem, ele está falando de gênio aqui em termos de conhecimentos intelectuais, né? Até nas perguntas para frente agora, ele vai entrar no comentário dele, ele vai colocar aqui agora sobre isso, né? Ó, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram em uma causa de sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se assemelham às algemas que tolhem o movimento ao homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo do coxo é das pernas e dos olhos o cego. E na 374, Kardec continuou perguntando. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do estado mental? Aí o Kardec quer saber. Falou, poxa, o cara ele tem consciência disso, né? E a resposta do espírito, frequentemente tem.
Compreende que as cadeias que lhe obstam a voo são provas e expiação. Muitas vezes até escolhido por eles mesmos, né? E aqui, na 375, qual na loucura a situação do espírito? Olha que pergunta interessante. Né? Como é que o espírito está ali no corpo ali? Como é que o espírito está ali, né? Essa é uma resposta até um pouquinho longa, né? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes depende sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside a manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. E Kardec faz uma pergunta sobre esse item. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também, também esta reage sobre ele, dentro de certo limite, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelas quais manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito a influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. E na 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente para algum tempo da perturbação em que lançara o sono. 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. E aí, agora saindo, já entrando para um outro tema, né, que nós estamos falando aqui da volta ao mundo corporal, né? Então agora nós vamos entrar sobre a infância, né? Também é outro tema bem interessante, e eu acho que todos nós, eu quando comecei a estudar o espiritismo e quando comecei a ver alguns temas,
E as pessoas perguntam, né? Quando a gente começa a falar do espiritismo, a gente pergunta como, como que é a questão aí da infância, das crianças, como é que funciona isso, né? Então vamos lá, na 379. Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de adulto o espírito que anima o corpo da criança? Olha a resposta, bem interessante. Claro, né? Só poderia ser assim, né? Pode ter mais, ser mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Aqui vai cair naquele mesmo princípio que nós estudamos anteriormente, né? Na parte da loucura, que é a mesma coisa. Então, a questões da formação dos órgãos, no momento da infância, também restringe a manifestação do espírito, né? Na 380, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos põe a sua livre manifestação. O espírito da criancinha pensa como criança ou como adulto? Olha só a pergunta. Desde que se trata de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Aí o Kardec faz um comentário sobre essa pergunta. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre é pueril e objeto dos sonhos. É objeto dos sonhos infantis, o que indica de que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. A 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não adquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Na 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Aí, de novo, Kardec, né, fala, poxa, então por que tem que ter infância? Né? Então ele pergunta, qual para esse? A utilidade é passar pelo estado da infância? Fala, por que tem que passar pela infância? A resposta é bem interessante. O encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, encarnando, né, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que deve contribuir os incumbidos de educá-los. Olha só, hein? E aqui ele vai fazer a explicação melhor disso, né? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por quê? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister.
Não é evidente que as suas manifestações fossem todas alegria, quando ainda não sabe falar. Pouco se inquietaria os que a cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois em tudo há sabedoria da providência. 385. E é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tende as acariciais, né? Como se fossem parcela de vós mesmos. A tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro. Ele continua a resposta. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a nova existência. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, Deus, né, todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser e não o são. O consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhe o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matrizes que a primeira infância manteve ocultos. Olha a importância, né, gente? Eu só fazendo atento aqui, a importância dessa parte da criança, né, da educação infantil, né, da educação, não a transmissão de conhecimento, porque as pessoas confundem a questão da educação com a transmissão de conhecimento, que muitas vezes hoje estão acelerando esse processo, enchendo as crianças de muitos conhecimentos, de como ganhar dinheiro, como não sei o quê, não sei o quê, e estou falando da educação que vem da família, do pai, da mãe, né, das pessoas que convivem. Né? Olha a importância disso, pela essa resposta aqui, né? Onde que eles estão mais maleáveis, vamos dizer assim, né? E continua na resposta, é longa essa resposta. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E, quando você tem coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que, nos vossos lares, possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos,
e dizei: como poderei estar no vosso meio, esses seres trazendo paixões diversas do que nutres, inclinações, gostos, e inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus ou determinou, isto é, passando pela tamiz da infância? Pergunta, né? Nesta você vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as crianças. E vós mesmos, ao morrerdes, e vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes a existência essa terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós novo. Manejareis como dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que o é agora, vosso pensamento. E aí está na questão 319, que nós estudamos, né? E aí ele continua. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que ele se pode reformar os caracteres, ó, reprimir os maus pendores. Olha, gente, tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, o Espírito continua na resposta. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Olha essa resposta, gente. Voltem depois, pegam o livro lá. Olha que resposta profunda, né, para a nossa análise, para nós entendermos um pouquinho da importância daquilo que eu falei, da educação das crianças, né? Olha que resposta bem profunda nisso aí. Agora, saindo um pouquinho da temática das crianças, eu acho que foi bem. Hoje o tema, as respostas hoje estão muito mais elaboradas, porque antigamente a resposta era mais direta, e como esses temas necessitam um pouquinho mais de explanação, os espíritos estão respondendo um pouquinho mais com mais, vamos dizer assim, mais dados, né, para facilitar para a gente. Então, agora vamos falar sobre simpatia e antipatias terrenas, gente. 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Olha a pergunta, né? Então, nós estamos andando para a rua, de repente, vi uma pessoa ali, eu posso reconhecer? Aí os espíritos respondem: reconhecer-se, não. Reconhecer-se não, né? Não vai lembrar lá, porque já existe tudo igual que ele não lembra, né? Pode, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, os dois seres se aproxima devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão, né, gente? Eu acho que todos nós podemos falar dessas experiências, a gente às vezes já sente isso. Às vezes você chega num lugar diferente, que não conhece ninguém, de repente você vê uma pessoa lá, você começa a conversar com ela e você sente toda aquela simpatia, toda aquela conversa, como se já se conhecesse há muito tempo. Né? Então é bem nesse sentido que ele está falando, né? Que tem uma atração aí de se reconhecer. Né? Como vai ter também ao outro lado, que é a repulsão, que você tem um sentido de repulsão daquela
daquele que está ali na tua frente, né? Então, vou perguntar. Não seria mais agradável reconhecer-se? Kardec pergunta, mas não seria melhor eu reconhecer a pessoa? Esse também é outro tema, né? Por que eu não reconheço? Por que eu não lembro, né? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Aí está na 392 que vai detalhar mais isso, né? Estamos na 387 ainda. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Sempre que eu tenho simpatia com a pessoa, tem alguma coisa assim, a resposta também é bem clara. Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente, se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então, pode ser também que seja por causa dos costumes. Por exemplo, nós somos espíritas. E aí, de repente, está conversando com a pessoa é espírita, você se aproxima dela, você vai ter aquela simpatia, mas não é porque você tinha conhecimento dela outra vida. Porque ela gosta de determinado hobby, de atividade e tal, então por causa também das afinidades de hábitos. Não necessariamente, porque nós temos o costume de generalizar, né? Então, não, tudo é porque eu reconheci. Não, às vezes não, né? Às vezes é por causa dos próprios custos, né? 388. Os encontros, olha, Kardec vai continuar perguntando. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao caso, não são efeito de uma certa relação de simpatia? Olha aí. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor, né? Então tá aí, né? Aquelas sintonias que a gente tem aí, né? 389. E a repulsão instintiva, que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Olha aí, gente. São espíritos antipáticos, se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então, aí às vezes também é mesmo outro lado da simpatia. Você chega numa pessoa e vê assim, não me bateu não me bate com aquela pessoa, não consigo. Aí a resposta, né? Na 39. Aí essa aqui é interessante, essa pergunta também. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Olha. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar-se de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem levando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir, né? Então, eu torço por Coxa, a pessoa torce por Coxa e eu torço por Atlético. É até uma antipatia. Um corintiano, um flamenguista. E assim, sucessivamente. Ali já cria uma antipatia aí nas questões políticas. Não necessariamente as pessoas são má, é apenas, às vezes, a maneira que ela pensa, que diverge, né? Bem interessante essa resposta. Continua. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Olha, numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. O espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. O afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente a repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, eu sei, o próximo de mim, certa região, tem pessoas que são de má índole, que a gente sabe, que de alguns vícios, alguns hábitos. Eu não se aproximo dele, eu não vou ter uma simpatia com ele, mas também não vou desejar mal, né? Nós, como espírito, não vou desejar mal, né? Então, mas aí também, aí ele vai, apenas não vai ter simpatia, não vai, como que eu vou simpatizar com uma pessoa diferente? Eu posso desejar o bem para ele, orar por ele, fazer todas as coisas, mas não vou ficar ali, né, se aproximando. E ao contrário,
que ele fala ali das pessoas que às vezes fazem o mal, que ele não vai gostar de você porque sabe que você vai desmascarar ele, né? Aqui é outra questão também que eu acho muito importante, que também eu acho que todos nós já refletimos sobre isso, né? Sobre a questão do esquecimento do passado, né? Então, na 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Olha, eu acho que lá na resposta da criança, naquela outra primeira parte, lá quando ele falou naquela resposta que ele deu sobre a importância da criança, ele já começou a dar um pouquinho dessa resposta, né? Mas aqui ele vai aprofundar mais nesse tema, né? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Primeiro, não adianta a gente querer saber algumas coisas que nós não conseguimos ainda. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que ele oculta certas coisas. Ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Na 393, a pergunta longa, inclusive, né? Kardec faz. E eu acho que todos nós fizemos essa pergunta já, né? Assim, para nós mesmos repetimos, né? Como o homem pode ser responsável por atos, resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar, Kardec perguntando aos espíritos, como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Kardec continua, conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenhas podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que então está sempre a recomeçar. Aí o Kardec pergunta, como conciliar isso à justiça de Deus? Olha, gente. E o Espírito responde. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhes são superiores que ajudem a nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resiste, atribuindo as mais das vezes essa existência aos princípios que recebestes de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, o adverte para não recair nas faltas de que já vos fizestes culpado. Na nova existência, você sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia do espírito a voltar para o meio deles. Para que resposta bem interessante também, né, gente? E o Kardec faz o comentário dele aqui nessa resposta aqui. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembranças exatas do que fomos e do que fizemos em anteriores existências.
Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E é a nossa consciência que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência a aqueles pendores, né, gente? Conheça-te a ti mesmo, né, gente? Essa é a importância. A 394, mais uma pergunta bem longa, né, sobre esse tema. Nos mundos mais elevados do que a Terra, Kardec perguntando, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem. Os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos de todos, visto que, em suma, algum desses mundos, ser bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ser motivados de desgostos, embora de gêneros diversos dos nossos. Aí continua a pergunta. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhes torna amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão felizes quanto nós, em que nos vemos e não lastimos da sorte, olvidados eles existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Aí os espíritos respondem. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas das suas existências passadas. Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não o apreciam como homens, apreciam como espíritos. E agora o Kardec fazendo o comentário dele, né? No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito, que não nos toca criticar-lhes a obra, nem lhe nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimo inconveniente teria nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente os que nos é necessário, e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos de que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais,
igualmente nos recordaríamos dos outros homens, o que resultaria talvez o mais desastroso efeito para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal razão, porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nós lembramos do que fizemos na véspera. Quanto a estada em mundos inferiores não passa, então, como já dissemos, de mau sonho, vou repetir de novo aqui. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa, então, como dissemos, de um mau sonho. Interessante, né, gente? Hoje o estudo está bem bacana, bem profundo, para a gente estudar aí, para a gente conhecer bastante essas questões, que eu acho que são muito questionadas, muito perguntadas para as pessoas quando a gente falam sobre essas questões, né? Ligado ao espiritismo. 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações falariam sobre o passado. A 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se atenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo torna-se menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam dos mundos de ordem superior a tem mais nítida. Já foi respondido até numa das respostas anteriores ali, né? 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Item A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer uma existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu pensamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes. Então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, retroceder. É claro que se uma pessoa é criminosa, por exemplo, ele teve um antecedente de crime lá, ele não melhorou, e aí aqui no mundo terreno ele está indo, parecendo mais tranquilo, mas de repente ele pode cometer um crime que ele não cometeu na outra vida.
mas faz parte do que ele tinha lá, quer dizer, não é que ele retroagiu, né? Ele estacionou ali e voltou a ser aquela mesma personalidade que ele era antes, né? Na 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes você possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Olha aí, ó. Muita miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem início mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito, ou são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que tocar ao futuro. Aí o Kardec vai fazer um comentário sobre toda essa temática aí, né? Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na retidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que ele cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lá fazem, com fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas, em nenhum caso, não podem ser reveladas, pela razão de que depende do mundo que o espírito se sairá. Vou repetir de novo. As existências futuras, essa, em nenhum caso, pode ser revelada, pela razão que depende do modo porque o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faça. Por isso que eu falo, muitas vezes eu vejo algumas pessoas fazendo umas previsões assim, que eu vejo assim, olha o que está dizendo ali, para mim faz muito sentido isso, porque nós temos nosso livre-arbítrio, vai depender das escolhas que eu faço para lá e para cá, senão seria um pré-determinismo, isso não existe, né? E olha, continuando a observação de Kardec, o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo a melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembrar delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiarão-no por intuição. Eles dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que lhe assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão. Claro, né? Ele vai ver de novo. O homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas pode sempre saber qual o gênero da falta que tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que nesse mundo julgamos
dos atos de um culpado pelo castigo que ele infringe a lei. Assim, orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel aos outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Olha aí, gente. Hoje é um tema, acho que bastante profundo, né? Nós falamos um pouquinho aqui, mas eu acho que merece aí uma releitura disso, um estudo mais aprofundado, porque realmente aí está uma resposta para muitas dúvidas nossas, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Silvestre? Tudo bem? Hoje foi até o horário foi um pouquinho mais longo, mais comprido, porque o tema que na próxima aula, só avisando vocês já, nós estamos saindo do capítulo 7. Vamos entrar agora, todos os capítulos são importantes, mas no capítulo 8º, nós vamos entrar agora na emancipação da alma. Gente, esse é um capítulo muito bacana também de estudar, né? Que nós vamos entender um pouquinho nessas questões aí da emancipação da alma, do desdobramento, né? Acho que vale a pena nós estudarmos, né? As pessoas que gostam, que querem entender um pouquinho sobre essas questões ligadas aí ao sono, ao sonambulismo, né? A emancipação da alma como um todo é bem interessante, né, gente? Tá aí, gente, o tema nosso hoje, né? Nossa reflexão. Estudem, voltem a estudar de novo, que eu acho que vale a pena. Esse capítulo, principalmente, todos valem a pena. Nós temos que ir relendo, então, para a gente tirar aí o máximo dos conhecimentos. Até como nós, como espíritas, às vezes as pessoas fazem algumas perguntas para nós vamos responder de acordo com o que está escrito ali. E aí que está a filosofia espírita, ela é rica, ela é muito lógica, é muito clara, né? Basta nós buscarmos aí, né? Bom, quem vai fazer a prece nossa final? Eu posso fazer. Com o coração cheio de alegria, todos nós dessa noite, agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram passados. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a todos os bons espíritos que nos assistem à casa a qual nós estamos ligados. Pedimos proteção, força, perseverança, para continuarmos trilhando o caminho do bem e do amor. Que tenhamos uma semana de muita paz. E rogamos, nesse momento, a permissão para que possamos encerrar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. A hoje, meus irmãos, uma boa noite.